Separando o fato de opinião. Venha, Marmota Jazz, venha. Olha só, a mediadora vai ser a diretora de comunicação do IEE, Sabrina Damiani. Sabrina, vem aqui pra cima, uma salva de palmas da Sabrina. E agora vamos... Tá estranho apresentar esse evento com uma banda de jazz, porque o cara fica se balançando todo o tempo, né? Vamos lá. A gente vai ter gente de fora também entrando na tela. Johan Norberg, uma salva de palmas a ele, que vai aparecer agora aqui. Johan, nice to meet you, man. Ele é conferencista, documentarista, especializado nas grandes questões: liberdade, empreendedorismo, globalização, as dicotomias ocultas que moldam o mundo. Ele é da Suécia, membro sênior do Cato Institute em Washington, D.C. e do Centro Europeu de Economia Política Internacional em Bruxelas. Recebeu o prêmio Walter Jude Freedom. Norberg escreveu mais de 20 livros cobrindo uma ampla gama de tópicos, incluindo economia global e ciência popular. Vamos mandar o nosso calor humano brasileiro à Suécia novamente. Agora uma salva de palmas a Madeleine Laxon. Madeleine, vem ao palco, por favor. Jornalista especializada em cidadania digital, produz mapeamentos, consultorias, mentorias e treinamentos sobre dinâmica de redes, hiperexposição digital, cultura do cancelamento e identitarismo. Atuou como consultora internacional do Unicef Angola, na campanha que erradicou o pólio no país, como diretor de comunicação da Change.org para a América Latina, como assessora no Supremo Tribunal Federal e como assessora do presidente da Comissão de Direitos Humanos da LESP. Ela é colunista da Gazeta do Povo e é a pior pessoa para você discutir no Twitter, porque você vai levar um pau dela em praça pública. Salve de palmas a Madeleine. E para fecharmos o time, Francisco Bosco. Francisco, venha para o palco, por favor. Doutor em Teoria Literária, ex-presidente da Funarte, autor do livro A Vítima Sempre Tem Razão, é poeta, letrista e participa do programa Papo de Segunda na GNT. Bosco, vem para o palco e estamos com o painel montado. Uma salva de palmas a eles, por favor. Sabrina, tudo contigo. Obrigada, Potter. Boa tarde a todos. Dialogar nesse mundo moderno, polarizado e inundado de informações é tarefa árdua. Há quem coloque suas próprias opiniões como fatos, há quem diga que fatos são opiniões e há quem sequer verifique a procedência das informações que recebe e repassa. Em meio a uma enxurrada de fake news, correntes de WhatsApp e em um contexto pós-pandemia, na qual passamos 2 anos ignorando evidências científicas, como separar o joio do trigo para voltarmos a dialogar com respeito e racionalidade? É incrível o número de pessoas que pensam que podem responder a um argumento, atribuindo maus motivos àqueles de que discordam. Seguindo esse raciocínio, você pode acreditar ou não acreditar em qualquer coisa, sem nunca ter de se preocupar em lidar com fatos ou com a lógica. Essa frase não é minha, é de Thomas Sowell. E nesse contexto de ausência de responsabilidade opinativa, cai por terra o velho ditado que diz que contra fatos não há argumentos. Fica então o questionamento: será que somos capazes de distinguir o que é verdade nos dias atuais? Separando fato de opinião é o painel que começa agora. Madeleine, Francisco e Johan, sejam muito bem-vindos ao Fórum da Liberdade. Cada um de vocês terá cerca de 10 minutos para uma explanação inicial e depois a gente inicia as perguntas. E a nossa audiência, por favor, fique à vontade para nos mandar perguntas pelo chat da plataforma Yaso. Francisco, a palavra está contigo. Boa noite a todas e todos. Prazer estar aqui. Madeleine, te conhecer pessoalmente. Sabrina, Johan.
Eu vou fazer um percurso um pouquinho indireto e chegarei ao final, ao nosso tema especificamente. Peço a você, Sabrina, que me avise quando tiver 10 minutos, que aí eu dou aquele sprint final, tá? Porque provavelmente vai passar um pouquinho. Esse tema, fato e opinião, é, primeiramente, claro, um problema de natureza epistemológica, né? Ele diz respeito às condições de produção da verdade, a pergunta o que é verdade, a pergunta se a verdade existe, que são perguntas que pertencem ao campo, dentro da história da filosofia, da epistemologia. Então, de Platão a Kant, passando por Nietzsche, Heidegger, Richard Rorty, que redefiniu os termos do problema, né? Um pouco cansou de brincar de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, tem uma longa discussão epistemológica sobre esse problema. Numa perspectiva mais elementar, a diferença entre fato e opinião, ela é tão simples que até uma criança pequena pode aprender. E, com efeito, a minha filha, aos 8 anos, no ano passado, estudou a diferença entre fato e opinião. E eu fiz alguns exercícios com ela, e eram exercícios do tipo: a sentença está chovendo, é um fato ou uma opinião? E a criança aprende que aquilo é um fenômeno da natureza, portanto é um fato, e que ela pode ir à janela, verificar se estiver chovendo, o fato é verdadeiro, se não estiver, é falso. E a sentença seguinte: chover aquece o coração. A criança rapidamente aprende também que sentimentos são subjetivos, e que de resto ela pode ir à janela também, onde ela não verá nenhum coração é uma metáfora, e aprenderá também que ela pode comparar a situação dela com a situação de uma outra pessoa. Ela, por exemplo, bem abrigada numa casa, uma pessoa que é eventualmente, sei lá, um morador de rua, ambos não terão o mesmo sentimento em relação à chuva. Então, no nível mais elementar, é muito fácil distinguir fato de opinião. Em situações mais turvas, mas onde o que está em jogo é ainda uma afirmação factual sobre a realidade, eu diria que é também, no limite, fácil verificar se um fato é ou não verdadeiro, desde que estejamos em sociedades democráticas, portanto, sob princípios de acesso à informação, de transparência. E aí a instância mais adequada para fazer essa verificação é a imprensa, não é? que contém ferramentas, recursos próprios para apurar se um fato existe ou não. Pois bem, se do ponto de vista cognitivo, né, e do ponto de vista dos recursos institucionais, assim, não parece ser difícil distinguir entre fato e opinião e verificar se um fato é verdadeiro ou não, por que estamos há alguns anos tendo que lidar com um nível calamitoso de consumo e distribuição de desinformação, de falsificação ou distorção, por vezes grotesca, da realidade, né? A hipótese que eu queria indicar aqui nessa fala inicial, e se houver oportunidade a gente expande, aprofunda, é que se trata de um problema menos de natureza epistemológica e cognitiva do que de natureza psicoafetiva e política. Vamos lá. O que hoje a gente chama de polarização é um fenômeno sistemático na história da humanidade e que remonta a milhares de anos. Para começar evocando um caso clássico, no duplo sentido da palavra, peguemos a relação entre as cidades gregas da antiguidade, Atenas e Esparta, né? Atenas, uma cidade marítima, comercial, democrática, uma sociedade aberta, logomaníaca, urbana, e, por outro lado, Esparta, todo o oposto, né? Uma sociedade fechada, autárquica, oligárquica, provinciana,
etc. Há muitos exemplos que a gente pode aqui compendiar aleatoriamente. Na Baixa Idade Média, guelfos e gibelinos. Um pouco mais adiante, Tories e Whigs. Em seguida, jacobinos e girondinos. Bolcheviques e mencheviques, republicanos e democratas, PT, PSDB e a polarização mais importante de todas, claro, Grêmio Internacional. A gente pode pegar também muito para trás na humanidade. Alguns de vocês talvez conheçam um estudo célebre do antropólogo Gregory Bateson, que estudou uma população da Papua Nova Guiné. E ele percebeu que havia uma dinâmica que ele chamou de esquismogênesis. O que seria isso? Seria uma dinâmica de produção de identidades intrasocial, em que dois grupos divididos por gênero, né, meninos e meninas, desde muito cedo, estabeleciam, construíam a sua identidade em oposição radical ao grupo oposto. De onde vem isso? E antes disso ainda, um outro exemplo que vale também evocar, porque ele é muito antigo, remonta a milhares de anos, ao Neolítico, também estudado pela antropologia, são tribos da costa oeste da América do Norte. Essas tribos são muito interessantes. Tribos que hoje que habitavam o que hoje é o território da Califórnia, que são os Yurok, e outras que habitavam o que hoje é o território das Ilhas Vancouver, que são os Kwakiutl. Os Yurok eram uma espécie de puritanos avant la lettre, assim, um povo extremamente frugal, quase que estoico, dado a práticas ascéticas e com um zelo muito rigoroso pela sua liberdade individual. E, por oposição a eles, os seus vizinhos do norte, os Kwakiutl, que eram povos festivos, hierarquizantes, escravistas e dados ao famoso ritual que o Marcel Mauss, outro antropólogo, descreveu como ritual dos potlatches, que eram grandes rituais de gastança, de dispêndio. Então, tudo isso para dizer que parece que há alguma coisa muito constitutiva da experiência humana, que sob nomes e experiências diversas, mas com um denominador comum, muito fundamental, a gente hoje chama de polarização. Ora, nesse compêndio um tanto aleatório de polarizações que eu descrevi aqui, é evidente que há causas muito diferentes que causam esse comportamento, né? Me parece plausível argumentar que a diferença entre, sei lá, jacobinos e girondinos é muito mais de natureza material, econômica, social e política, enquanto a polarização entre os Yuroks e os Kwakiutl parecem nos indicar que há uma necessidade estrutural do humano de construir uma identidade própria, e essa construção talvez só seja possível em oposição a algum outro grupo. Eu quero com isso só dizer que é possível que a gente esteja lidando com um fenômeno que é muito constitutivo da espécie humana, embora nem sempre seja fácil de explicar as suas razões. Na nossa época moderna, mais recentemente, é mais fácil de compreender esse fenômeno. Ele foi muito profundamente estudado pela psicanálise. E antes da psicanálise, pela psicologia. Há um livro também muito conhecido, que é o livro do Gustave Le Bon, Psychologie des Foules, né? E que seria a base do estudo do Freud, também muito seminal, que é Psicologia das Massas e a Análise do Eu, dependendo da tradução, né? Esses dois estudos são estudos muito seminais para a compreensão desse fenômeno que é a lógica de grupo. Aqui eu começo a me reaproximar do que é o nosso tema propriamente, né? Como o Le Bon, o Freud
e todos que pensaram nessa esteira definiram esse problema. Existe uma tendência ou uma tentação do indivíduo moderno a se deixar levar pelo estabelecimento de laços de identificação grupal. Por quê? Porque o indivíduo moderno é justamente aquele que, relativamente às formas de organização social anteriores, às sociedades holísticas do ancien regime, é aquele sujeito que perdeu o sentimento de pertencimento comunitário, né? A gente sabe que o indivíduo moderno é aquele indivíduo que está lançado numa experiência, justamente, perdoem a redundância, do indivíduo enquanto tal, né? O indivíduo é uma descoberta ou uma redescoberta moderna. E isso tem um preço a pagar, né? O que se conquista em termos de liberdade individual, paga-se em termos de angústia psíquica. A expressão muito conhecida do Sartre, né, que é a angústia da liberdade. O sujeito moderno é aquele que tem que arcar com todas as decisões possíveis da sua experiência. Diferentemente de um sujeito da Idade Média, um indivíduo da Idade Média, que nem era exatamente um indivíduo, né, e que nascia e morria desempenhando papéis em todos os níveis da sua vida, que eram pré-determinados, o sujeito moderno tem que tomar decisões em todos os âmbitos da sua vida. Isso tem um preço psíquico enorme. Tem um autor conservador que eu gosto muito especialmente, que é o Michael Oakeshott, deve ter sido objeto aqui de menção em algum momento, que tem um ensaio muito bonito sobre modernidade e antimodernidade, em que ele fala justamente que a atitude antimoderna, ela não é um anacronismo dentro da época moderna, ela é ao contrário, ela é uma consequência da modernidade. Quando o indivíduo emerge, para alguns, essa experiência da individuação, ela é vivenciada como uma emancipação. Para outros, ela é vivenciada como um desamparo, como uma espécie de desgarramento, e que faz com que o indivíduo tenha o tempo todo a tentação de buscar alguma ancoragem. A Sabrina começou a me olhar aqui com uma cara de que meu tempo está acabando, então vou correr. Pois bem, na nossa época, especialmente século XIX, século XX, e no momento em que estamos vivendo agora, essa ancoragem tem sido a experiência da identificação grupal. À esquerda e à direita, passando por outros marcadores identificatórios, o discurso identitário é hoje muito forte, né? Mas eu diria que a nossa sociedade está muito fortemente estruturada por grupos que se formam por meio de identificações morais, ideológicas, políticas. Qual é o problema dessa dinâmica? O problema dessa dinâmica é o seguinte: identificações grupais produzem compensações narcísicas enormes. Quando você pertence a um grupo, as opiniões que circulam no interior do grupo tendem a ser sempre as mesmas, tendem a ser sempre de confirmação. Então, aquelas opiniões rapidamente vão se solidificando, se sedimentando, vão se transformando em dogmas, e basta você reproduzir aquelas verdades para você ser reconhecido e estimado no interior do grupo. É muito difícil abrir mão desse gozo narcísico que o pertencimento te dá. Qual é o problema? O problema é que o compromisso das pessoas passa a ser cada vez menos com uma interpretação honesta da realidade. O que é uma interpretação honesta da realidade? É uma interpretação que se baseia em argumentos, em conflito de perspectivas, né? E, sobretudo, em evidências. E se torna cada vez mais um comprometimento com a reprodução de um determinado código que é o código de um grupo e que é muito fácil você aprender, reproduzir e gozar com a estima
que se ganha. Qual tem sido a consequência disso para o debate público? Ora, justamente uma espécie de afastamento progressivo do que seria uma interpretação realista da realidade e um apego cada vez mais entrincheirado a uma interpretação da realidade que confirme não aquilo que a realidade é, segundo os melhores procedimentos que podemos ter, mas aquilo que as pessoas querem que a realidade seja. Desarmar, desativar essa dinâmica de lógica de grupo e as falsificações que isso faz na interpretação da realidade é um dos grandes desafios das democracias contemporâneas. E, portanto, e para terminar, né, de novo, me parece que a questão, o problema de distinguir entre fato e opinião, ele é menos de natureza epistemológica, cognitiva e mesmo legal, apesar de tudo isso fazer parte do problema e dever ser endereçado, abordado, né? Mas eu diria que o busilis da questão e o ponto mais difícil é anterior, é psicoafetivo e, nesse sentido, muito difícil de transformar, porque esse âmbito psicoafetivo é inconsciente e, portanto, pouco suscetível a transformações por argumentos racionais. Para terminar, mesmo, um livro muito importante sobre isso é O Futuro de uma Ilusão, do Freud, em que o Freud define essa dinâmica que eu acabei de apresentar em uma única palavra, que é ilusão. Ilusão, para o Freud, não é um erro cognitivo. Ilusão é uma interpretação da realidade que corresponde à força de um desejo. Interpretar a realidade tal como a gente deseja que ela seja. Portanto, as pessoas não estão sendo enganadas. Elas estão acreditando em falsificações grotescas da realidade porque querem. Como é que desativa isso? Isso é um enorme problema. O Freud, no encaminhamento final desse texto célebre, ele diz a seguinte frase: o intelecto pode pouco contra as pulsões inconscientes, mas a sua voz não descansa enquanto não for ouvida. Obrigado. Obrigada, Francisco. Passamos agora para a fala do Johan. Boa tarde, Johan. A palavra está contigo. Good afternoon, or perhaps good evening, as we say in Europe at this time of day. Coming to this from another perspective time-wise, and perhaps I'll try to approach the subject in a bit of a different way, and I hope that will help us to illuminate the issue from different sides. First of all, let me start with the to just ask ourselves, why is Vladimir Putin waging an atrocious, horrible war on Ukraine right now? Well, he does that partly because he has a certain nostalgic vision of a kind of a Soviet Russian empire and does not want to see another Eastern Slavic nation prove that freedom and democracy works. But he also does that for another reason, and that's because of the lack of freedom of speech in Russia right now, because of the impossibility of disagreeing with his opinion right now. And the most basic and important fact to shed light on the issue on the freedom to disagree is this. This is not just a horrible story, a horrific, atrocious war on Ukraine, but it's also something that is destroying Russia right now.
The Russian military is right now being humiliated in Ukraine. Putin has shown the world that the Russian army doesn't work, and his own Russian economy is being destroyed right now. Is that not something that a dictator with complete control of the security forces should have been able to foresee? The kind of state of the Russian military, the kind of resistance he would have expected in Ukraine? Well, yes, if he had been more open to others disagreeing with him. And that's the basic point. For dictators and demagogues, one of the reasons why they often make such terrible and often self-destructive, not just destructive for others, but also self-destructive decisions, is that they only surround themselves with yes men who approach the world in the way that the despot likes. No one wants to bear bad news. No one wants to be the one who tells Putin that, look, our military is in disarray and the Ukrainians are going to fight for their lives to the last man and woman because they want to defend their freedom. Because then you're out of his circle and potentially you're in a labor camp pretty soon afterwards. So what happens to people who don't accept others to disagree is that they get high on their own supply. They get high on their own worldview, on their own propaganda about the world. And that's why they're so self-destructive. And that's why censorship, that's why any kind of cancel culture is really self-destructive. It's something that's dangerous, not just to others, but to the people who impose these ideas on others. I recently wrote a book called Open, the story of human progress, and I try to trace history's golden ages, because we've had golden ages in different civilizations, in different eras, on different continents. And the thing that the common denominator is not the ethnicity or the region or the climate or anything like that. The common denominator is that they were all at the crossroads between civilizations. They were all relatively open to new ideas and innovations from other places. They learned from others, from merchants, from migrants, from missionaries, and from other cultures in other places. So, and that made it possible for them to exploit the ideas, the more brains than they would otherwise. You might be the smartest people in the room, and I'm pretty sure that goes for a lot of you, but your room is always very small. And if you want access to more insights, to more innovations, you have to look at other places. You have to be open to what other people look at. And that's why my reading of human history is that there are two terrible ideas that are unfortunately in vogue right now. And one comes from the nationalist right, and the other one comes from the woke left. And they both have this idea that you want some sort of purification of the cultural atmosphere, some sort of purification of your culture, and make sure that diverse ideas, those that disagree with you, are being cancelled or are being shut out. They both, in various ways, think that cultural appropriation is something bad, something that destroys your true orthodoxy. And that is terrible, because cultural appropriation is culture. Every form of culture that we treasure has come from the combination of various ideas from diverse places before. As the British Indian author Salman Rushdie puts it, culture is hybridity, impurity, intermingling, all the great transformations that comes of new and unexpected combinations of human beings, cultures, ideas
politics, movies, songs, melange, hodgepodge, a bit of this and a bit of that. That is how newness and all great ideas enters the world. The other thing that we learn from history is that cultures, golden ages, are unfortunately often quite short, because there is always this temptation to re-establish orthodoxy, because many people, and especially those who have a vested interest in the status quo, are afraid of innovation and heterodox ideas and innovations. And they want to re-establish some sort of orthodoxy, and that kills and destroys cultures. Most great achievements come about when people are led outside of their intellectual comfort zone. And that's the difficult trick to pull off. That's why golden ages are often so short. Because as Francisco put it eloquently, we have this tribal tendency. We want to define ourselves in opposition to another idea and just bang on our own drums rather than listening in on others. And but when you manage to, for a short while, make sure that you will welcome ideas from different places, well, then we get much further. If you're open to the new insights, then you have the conflict of mind with mind. And that is the bright spark that emanates from a collision of different ideas. That's the spark that gave us the Renaissance and the Enlightenment, the Industrial Revolution, and eventually liberal democracy. Because Enlightenment thinkers adhered to the motto of the Royal Society of London, nullius in verba, which meant take nobody's word for it. Don't accept orthodoxy. Don't accept tradition or consensus, but only facts and logic. And that can come from anywhere, not just from the center, but also from the periphery, from weird, strange new places. And in the 17th century, the reason why we got the Enlightenment in a few places in Europe that eventually changed the world was that those philosophers and scientists used the new postal system, the new commercial postal system, to create what has been called the Republic of Letters. A Republic of Letters, not a geographically determined republic, but a republic that was diverse, spread throughout the continent and even other continents as well. And this has been traced by the economist and historian Joel Mokyr recently in his book, Culture of Growth. He writes about how these scientists, philosophers, they began to spread the word about things that they had seen. And they began to circulate what they found correct, they improved what they found promising, and they attacked what they found faulty in the ideas of other people. And this freedom to agree and disagree meant that for the first time, the authority of ideas replaced ideas of authority. Almost every European country tried to impose censorship, but it was difficult to impose one orthodoxy and the same kind of repression over all the different political entities in Europe. And as long as they could communicate with one another, there was a certain freedom to express certain blasphemic ideas. And as the French philosopher Pierre Bayle explained in the end of the 1600s, in the Republic of Letters, the empire of truth and reason is the only thing that's acknowledged. And under their protection, an innocent war is waged against anyone whatever. Friends ought to be on their guard there, against their friends, fathers against children, everybody there is both sovereign and under everybody's jurisdiction. End of quote. And in fact, all of us are children of the Republic of Letters, because this open-mindedness of thousands of different thinkers who began to communicate, agree and disagree with one another, created a quantum leap in scientific knowledge, because those ideas couldn't be stamped out as long as they were free to circulate those ideas
in a diverse way. Then we got this revolution in scientific knowledge, technological innovation, and economic productivity that has led us to where we are now. That in just 200 years, we've increased global life expectancy from 30 to more than 70 years and reduced extreme poverty from 90% to 9%. That's what creates culture. The freedom to disagree, the freedom to intermingle, combine, and collide between different things. Because we all suffer from confirmation bias. Not just Putin, not just dictators. I do too, and so do you. We are mostly looking for data that confirms what we already believe, and therefore we miss all the knowledge that doesn't seem useful to us at first glance, precisely because we are tribal. That's part of our human nature. And we fail to see the weaknesses in our own position. But then we have a powerful ally. Our enemies, those who disagree with us, they really, really dislike what we think, and they have therefore specialized in finding the problems with our worldview. And that helps us to see what is going on in more places and to understand more of the world. So openness, and this is my conclusion, openness is not about generosity, but about long-term self-interest. And people everywhere, including dictators, forget that at their own peril. If you silence people or cancel them, you lose a perspective on the world that you can never replace. Thank you. Thank you, Johan. Madeleine, a palavra está contigo. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite, muito legal estar aqui com vocês. E depois, vocês vão pensar que foi combinado, mas ninguém aqui se falou antes das palestras. Porque essa questão de separar fato de opinião, nós fomos todos pelo mesmo caminho, que é o caminho do conhecimento do ser humano. Aqui a gente está falando de separar fato de opinião como se o ser humano fosse um ser racional, que não é. O ser humano é um ser emocional que também raciocina. Uma apoiadora minha, que é professora de grego, falou que a gente tem um problema com a palavra opinião, porque a gente mudou o sentido que ela tem. O sentido de opinião é o mesmo de sentença, que é o de sentir. Opinião não tem sentido laudatório, como a gente deu. Eu tenho um e-book chamado Tratamento de Choque, que fala sobre isso, e eu sugiro dividir em 3. Fato, opinião e sentimento. O fato é objetivo e verificável. A opinião é quando você emite um parecer de caráter laudatório sobre fatos que você conhece e foi treinado para analisar. E o sentimento é o que você sente e tem todo o direito de expressar. Vou falar o meu caso, por exemplo. Fui ao médico uma vez que eu tive um acidente grave. Ele me receitou um remédio, ele sabia o que era, me mostrou o estudo, aquilo não estava funcionando. Falaram assim, a mãe do fulano, ela conhece uma simpatia, que consiste em pôr uma folha de couve e uma tesoura nova embaixo da cama. Eu fiz, passou. Ué, eu senti que eu devia fazer. Isso é uma coisa. Eu vou sair na UTI dos acidentados falando, larga o remédio, põe a folha de couve embaixo da sua cama. Não, porque eu não sou louca. E eu também não parei o remédio. Então, assim, eu não sei o que curou, mas curou. O ser humano não vive só de verdades. A gente vive dos nossos grupos e principalmente da mentira confortável de que a gente é bom e que a gente é racional. A gente não é racional. A gente tem impulsão de morte dentro da gente. A gente tem inveja, a gente tem vontade de destruir o outro. E a gente só não usa isso quando a gente tem consciência disso. Eu vou passar um vídeo falando dessa coisa da conformidade de grupo que vocês falaram, porque a gente está pensando em convencimento, né? Conformidade de grupo. Você vai falar uma coisa, o fulano vai te cancelar, porque você é racista, porque você é fascista, é nazista, é taxista, é esquerdopata, é não sei o quê, que todo mundo já criou o seu adjetivo para fingir que presta. Não é pelo convencimento, é pelo grupo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, que quem me mandou foi o professor Jay Van Bavel, que é o titular de Psicologia Social da Universidade de Nova York.
Ele é do Candid Camera, antiquíssimo, não precisa de tradução. O cara entra no elevador. Quando ele entra, tem 3 atores virados de costas. Ninguém fala uma palavra. Ele vai entrar em conformidade com o grupo ou não? Vamos ver. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear, and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door. Everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks Esse who foi are o entering, the man with vídeo. the white shirt, the lady with Vamos the passar trench agora coat. para a apresentação. Acho que está todo mundo vendo aqui falando, eu não sou assim. Todo mundo eu sou, a gente, todos nós somos. Ninguém quer ser xingado, ninguém quer ficar de mal com os outros. E a gente vai entrar em conformidade com o grupo, com ou sem convencimento. Isso não é mal, isso é da natureza humana. E você só consegue ter raciocínio, discernimento e tomar decisões justas. E dizer coisas duras para se posicionar para as pessoas que você ama, se você sabe que a sua natureza é essa. E que a natureza da pessoa também é. Você não precisa acabar com a pessoa para dar uma opinião divergente. Você pode reconhecer que você está ali se conformando com o seu grupo e a pessoa está se conformando com o dela. Muitas vezes, parente em grupo de WhatsApp, que fica mandando aquele mundaréu de coisa, que você fala assim, mas não é possível, o cara é formado médico. O que houve? Ele voltou para a 2ª série? Não é. Qual é a vida social dele? Quem são os amigos dele? Quem que pede ajuda para ele? Ô, seu José, vamos salvar o mundo numa passeata em Bragança Paulista, sábado 4 da tarde? Seu José vai lá salvar o mundo. Os filhos dele não pedem nada para ele. Não pedem para ele pegar um menino na escola, não pedem uma ajuda com nada. Qual que é a vida dele? Então, assim, nós temos visto muita gente falando isso da extrema-direita. E aqui eu vou falar do negócio que é ruim de pôr o dedo, que é o movimento woke. A extrema-direita tem todos os seus problemas. Ela não é aceita pelo mainstream, nem da intelectualidade, nem da mídia. E eu não tenho repertório sobre isso, porque meu pai era sindicalista, eu aprendi que era igual o demônio, ele era muito católico. Então, o que é extrema-direita? É o demônio, filha, é a mesma coisa. Então, eu não tenho essas nuances do que é muito extremo, meio extremo, mais ou menos. Eu tenho repertório de esquerda, e eu sei que o que eu chamo de identitarismo ou movimento woke não é um movimento político, não é um movimento de convencimento, é um movimento negacionista, que propõe ações que não protegem minorias, aliás, muito pelo contrário. Já são ações propostas que comprovadamente não dão certo, como, por exemplo, linguagem neutra e criação de safe space e evitar a ofensa. Essas ações não dão certo, mas como parece que a pessoa é boa, então acaba nas redes sociais sendo uma coisa de grupo muito interessante. Porque se você se conformar com aquele grupo, você pode até acreditar que você presta.
E aí você pode continuar agindo mal com as pessoas, mas jurando que você só age daquele jeito porque o seu inimigo é muito mal. Senão você ia ser uma pessoa equilibrada. Você não ia estar cancelando ninguém, você não ia estar ameaçando os outros. E sobre ameaçando, eu não tenho lado de direita ou esquerda para me ameaçar. Eu sou o prato do dia para todo mundo. Tudo que é extremista vem topar comigo. E eu gosto porque eles encontram deles. O identitarismo dá a pessoas más, cruéis e egoístas a possibilidade de cometer as perversidades com que sentem prazer, sem nenhum ônus. Elas têm a justificativa moral, o manto da jihad do bem contra o mal. Então elas vão poder tratar os outros de forma degradante, vão se orgulhar da própria ignorância, vão armar grupinhos, se comportar de forma violenta, mas vão dizer: eu sou uma pessoa boa e moderada. Eu só estou agindo assim porque eu estou aqui, diante do demônio. E eu estou do lado de Jesus. Desculpa, Jesus. Jesus sabe das minhas presepadas, gente. Eu confesso, já sei, ok. Existe um erro de posicionamento, no entanto, na tentativa de contrapor esses avanços, e que eu vejo muito nas pessoas. Como é um movimento muito violento, muito cheio de autoridade moral, crente da própria superioridade moral, as pessoas tendem a ir na direção contrária. Então, a pessoa diz o contrário exato do que o identitarismo alega. Então, assim, como eles saem chamando todo mundo de racista, fascista, transfóbico, homofóbico, não sei o quê, o que as pessoas falam? Ah, não existe racismo, isso é mimimi. Não, homens e mulheres são iguais, têm os mesmos direitos. Eu não quero que homens e mulheres tenham os mesmos direitos, eu quero ser o lado que tem mais. Se vocês puderem me deixar ser o lado que tem mais, e eu fazer esse discursinho, porque na lei não sei o quê, gente, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu sei que eu estou na vantagem, eu olho para o outro e falo: mas você é igual, se esforça. Ai, que delícia! Infelizmente, entendeu? Deus não quis assim, eu nasci mulher, tenho que arcar com isso. Ser delicada ainda, né? Porque você fala qualquer coisa, você está sendo... Como é que é? Você está sendo violenta, você está sendo bruta. Aí eu olho, gente, homem de 1,80 m achando que eu sou bruta, ainda bem que não briga na rua. E aí, olha, na maioria das vezes, quem faz o contraponto não conhece as lutas das minorias. Você pode concordar com as minorias, discordar das minorias, achar que a luta presta, que não presta, você pode achar o que for. Toda minoria que tem uma militância, essa militância tem foco na realidade. Existem ali pessoas reais, existem ali dificuldades reais, existem ali dores reais, com as quais você pode concordar ou não. Mas essas pessoas querem mudar a realidade. Esse movimento, que é praticamente transformar a militância numa, sei lá, numa Birkin da Hermès, sabe aquela de couro crocodilo que você fica na fila e ninguém consegue nem comprar, que custa 2 apartamentos? Então, você transforma a militância nisso, ela é um produto de luxo. Então, você não precisa militar. Você não precisa conhecer nada. Você pega alguém e você fala racista. Aí suas amigas que também leem Vogue, elas vão falar, racista, fascista, isso, aquilo outro. Então, assim, como ninguém se contrapõe a esse povo, porque senão não trabalha, mas eu sou milionária, eu não preciso trabalhar, então eu vou fazer isso. Eu lancei hoje esse book, está à venda no Kindle. O IE tem uma amostra grátis para quem quiser, que se chama... É a minha tentativa de pacificar as minorias que não tem nada a ver, e o povo entender que está lidando com uma seita. Identitarismo, que é a tradução de woke, a militância tabajara. Como o parque de areia antialérgica da sociedade esculhambou as lutas identitárias. Aí eu trago estudos, primeiro na questão ideológica, que é da Ellen Pluckrose, o James Lindsay e também o Greg Lukianoff. O Jonathan Haidt, o Jay Van Bavel e o Dominic Packer são da área de psicologia, neuropsicologia e psicologia social. O Jay Van Bavel, aliás, vai muito nessa linha do grupo. Ele lançou agora, no meio do ano, um livro chamado The Power of Us. The Power of Us é como você usa a colaboração entre as várias identidades sociais para construir mais prosperidade e para fazer com que a gente tenha uma sociedade voltada para a abundância, reconhecendo as diferenças, em vez de se impor. E ele
coloca isso com experiências científicas. E o ponto principal é como colocar limites na imposição de crenças negacionistas e resgatar o debate público, porque a gente precisa resgatar o tecido social. Eu deixei aqui o QR Code, para quem quiser copiar. Ele está lá no Kindle, é um e-book de 81 páginas, que é praticamente um compilado do que trazem esses estudiosos. E aí, no final, o último capítulo dele, é uma coisa que eu falo, como é que você debate hoje com as pessoas? E acho que muitas pessoas vão esperar que eu dê as dicas para debater, como disse Luciano Potter, que não adianta vir que não ganha, aqui não leva, não tenho medo. Mas isso é por quê? Isso é porque eu sou mal educada, e eu não ligo que me xinguem. As pessoas xingam, deixa eu xingar, para mim não tem problema nenhum. Eu só processo quando ameaça de morte mesmo. É verdade, foram até na escola do meu filho, já. Porque tem gente, assim, essas pessoas que fazem essas coisas, o extremista, a gente confunde com política, não é. É a pessoa que já tem aquilo dentro dela e viu que existe um clima social onde ela vai encontrar uma desculpa para fazer isso e ter um grupo de apoio. Então, a gente precisa ter muito olho com, primeiro, quais são os nossos princípios. Ou uma coisa é certa ou uma coisa é errada. Não tem é certo para o fulano, ou isso é errado, mas o fulano é tão ruim que ele merece. Não tem isso. Isso não forma uma sociedade. Ou é certo ou é errado. E quais são os meus princípios? O meu vai ser diferente do seu, que vai ser diferente do outro, mas a gente tem que saber quais são os nossos. E que podem mudar ao longo da vida também. Mas a gente tem de saber quais são os nossos princípios. E porque eu não gosto de polêmica, eu também estou lançando uma linha. Vocês podem ligar para o Paulo, que eu estou fazendo o lançamento do livro, junto com o lançamento desta linha de supérfluos. Quem quiser, é edição limitada, as canecas estão prontas, estão à venda. Senhores, muito obrigada. Obrigada, Madeleine. Estamos com muitas perguntas aqui. Vou iniciar com uma pergunta que é bastante atual. Hoje nós temos mais de 6 bilhões de usuários de smartphones. E falando em Brasil, estima-se que o brasileiro gasta quase 4 horas por dia navegando em redes sociais. Muitos desses usuários são crianças e jovens que cada vez mais interagem por meio das redes. O debate saudável, com argumentação e contra-argumentação, vem sendo largamente substituído pela polarização. Ou você concorda ou discorda. Ou você está certo ou está errado. Acontece que, para discernir fato de opinião, é necessário aumentar a capacidade analítica, com argumentação e contra-argumentação, na tentativa de se chegar a consensos que impulsionem positivamente a sociedade. Diante desse cenário, o ensino escolar e universitário precisa evoluir? Qual seria o papel da educação e das instituições de ensino? Será que a gente precisa repensar os modelos de ensino tradicionais? Francisco. Eu vou pegar o primeiro caminho da pergunta, que me parece muito importante. Assim. Não me parece haver dúvidas que a revolução das tecnologias de comunicação é um dos grandes episódios da história humana. Talvez tenha a mesma dimensão que teve a Revolução Industrial, e a gente só está começando a entender as consequências, não apenas políticas, como psíquicas desse processo, né? Do ponto de vista político, talvez seja interessante a gente pensar a coincidência temporal, histórica que houve entre a emergência dessas novas tecnologias de comunicação participativas, né, as redes sociais, né, e a transformação dos regimes de democracia liberal para, em boa parte do mundo, o que a gente chama de nacional-populismo, né? Me parece que essa relação não é só de consequência, mas ela é também de causa. Por quê? As redes sociais, elas, sem dúvida alguma, elas têm um potencial
democrático, constitutivo, muito interessante, né? Se a gente pega no Brasil, por exemplo, eu, sem dúvida alguma, fui formado num espaço público com muitos filtros elitistas, de classe, de gênero, de raça. Tudo isso é verdade. E as redes sociais, elas tornam possível que qualquer pessoa drible esse filtro e fale. Isso, a princípio, tem um potencial democrático enorme, né? E vai ao encontro do que seria o desejo de uma intensificação democrática. O problema é que as redes sociais têm também uma outra dimensão que é muito importante, que é isso que a gente acabou, como a Madeleine falou, embora não tenhamos combinado, todos falamos mais ou menos da mesma perspectiva, né? De uma perspectiva que tem a ver com o inconsciente, com o afeto, com as pulsões, com aquilo que a psicanálise lacaniana chama de imaginário, e que acaba levando a comportamentos antidemocráticos, como o Johan falou largamente, né? Isso se acaba se voltando contra uma cultura democrática liberal que favorece o fortalecimento tanto da democracia quanto do liberalismo. E aí, nesse sentido, o que há de especial nas redes sociais é que elas conformam um espaço público muito específico. O espaço público tradicional, para voltar a recorrer à tipologia lacaniana, que é do real, simbólico e imaginário, né? O espaço público tradicional, ele se dava predominantemente no registro do simbólico. O que é o registro simbólico? É o registro da linguagem, é o registro da impessoalidade. Se você publica um artigo no jornal, você está escrevendo para todos e para ninguém, né? Você não tem um sujeito específico para quem você está escrevendo e você não está em contato com um outro imaginário. Você não sabe, é uma garrafa lançada ao mar. Se você está no registro da fala presencial, você tem o corpo, você tem laços de afeto e proximidade que tornam também o registro diferente, torna a produção do consenso mais fácil, né? Eu certamente tenho pontos de contato com a Madeleine, teria alguns pontos de dissenso, jamais me levariam a brigar com ela, acho que vice-versa, mas esses pontos de dissenso, eu acho que eles tendem a ter as suas arestas mais aparadas quando estamos frente a frente, Madeleine. Eu não sou usuário de Twitter, mas se eu fosse, e pelo que eu soube aqui da sua fama, talvez brigássemos no Twitter. Essa é uma das razões que eu não uso Twitter, que eu não gosto de brigar com as pessoas. Eu acho que quando a pessoa é desrespeitosa porque ela se crê moralmente superior, eu acho muito divertido desmontar a pessoa. Eu me creio moralmente inferior. Então, não, eu também já olho e falo assim, não, imagina você chegar botando banca de olha como você fez isso. Cada um sabe as presepadas que faz. Com certeza. Como é que a pessoa chega daquele jeito? Sim. Brincadeiras à parte, eu concordo com tudo que você falou sobre superioridade moral, ostentação de virtude, são comportamentos degradantes que vêm destruindo o debate público, na minha opinião. Mas só para terminar, um dos grandes problemas das redes sociais é que elas ativam muito isso que a psicanálise chama de imaginário, que é o campo do narcisismo, né? Ora, pensar é, em alguma medida, um ato antinarcísico. De novo, né, isso tem muito a ver com a fala do Johan, eu acho, assim. Pensar exige que nós abandonemos em alguma medida, ou pelo menos que estejamos dispostos a abandonar as ideias com que nos identificamos e que nos ajudaram a formar uma identidade. É difícil pensar. Pensar te coloca o tempo todo o desafio de abandonar as ideias que conformam o seu eu. Se você não for capaz desse gesto, que é um gesto antinarcísico, você vai estar condenado à reprodução do seu eu e do seu grupo com que você se identifica, né? Então, o problema das redes sociais é que elas têm, ao mesmo tempo, um potencial democrático e uma realidade antidemocrática. Como é que a gente lida com isso? É que é muito difícil, porque não dá para botar o gênio de volta para a lâmpada.
Assim. E, ao mesmo tempo, o que parece ser um consenso aqui entre nós, né, é muito difícil você convencer o gênio com argumentos. A gente está lidando com uma natureza que é pulsional, portanto, é muito mais forte do que o registro argumentativo. Como é que você lida com isso? Olha, tem uma questão que você falou do seu filho aprendendo a questão de fato e opinião. É preciso a gente, que é essa geração que tem uma cabeça analógica e vive no mundo digital, aprender a lidar com a tecnologia. A tecnologia te dá o que você pede. Isso é a melhor maravilha dela e a pior desgraça, porque a gente não aprende a pedir. Então, nós temos que saber, rede social é o quê? É um veículo de comunicação para todo mundo falar? Não. Isso foi um dano colateral que a gente pode aproveitar se a gente souber com o que está lidando. Nós estamos lidando com produtos de publicidade segmentada. Ele vai querer que você passe o máximo de tempo possível na rede para coletar seus dados para saber o que te vender. Como é que ele te faz ficar o máximo possível na rede, ativando seus instintos? E os mais primitivos que a gente menos controla são ódio e medo. Só que se você entra no gatilho do ódio e do medo, ele vai te mandar produtos semelhantes para você ficar o dia inteiro tretando ali. E muita gente transformou a vida nisso. Quem não conhece alguém que, tipo, a pessoa não conseguiu terminar as coisas do trabalho dela, está lá discutindo com uma pessoa que ela nem sabe se é real ou se é um menino de 14 anos, na rede social, não consegue tocar o dia a dia porque fica sugada por aquilo. A gente tem de aprender com o que a gente está lidando para usar o melhor dessa tecnologia. Existe todo um esforço mundial de regulamentação, mas não vai ser hoje à noite que ele vai terminar. Enquanto nós estamos nessa transição, nós temos de aprender. E também na educação, de aprender a ensinar essa visão para os nossos filhos. Tem gente que fala para mim, não, eu não deixo usar a internet, não sei o quê. Eu falei, tá bom, daqui a pouco ele está vendo Xvideos ali, escondido de você, ficando amigo do cara do Xvideos. Não tem isso, não tem como proibir. Uma coisa que eu falo para a criança, você tem de alertar, quando eles estão nos jogos, alguns sinais de que aquilo pode não ser uma criança. Em game, se falar não conta para ninguém, não conta para sua mãe que a gente teve essa conversa aqui, é adulto. Toda criança sabe que a mãe não entende o que está no game. Ela pode tentar contar, a mãe não entende. Tem coisas que se a pessoa falar, é nosso segredinho, pergunta seu endereço, tem dados que adultos perguntam, não é para responder. Isso você tem que ensinar. E tem que dar alternativa boa. Tem canais que falam de história, tem canais que falam de animais. Tem um mundo para a criança descobrir ali que a gente nunca imaginou. Você pode aprender qualquer idioma que você quiser. Só que se você não apresentar isso para a criança, para a nova geração, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar no que é mais forte, que é isso que é programado para sugar, que são as brigas de rede social e esse, vamos dizer, isso do se posicionar, que dá uma satisfação enorme, né? Obrigada, Madeleine. E falando em tecnologia, em 2020, o Facebook anunciou que cerca de 100 bilhões de mensagens foram trocadas diariamente via WhatsApp. 2 anos depois, em meio a uma guerra que acontece do outro lado do mundo, somos constantemente bombardeados de informações sobre a invasão russa na Ucrânia. Em uma corrida imediatista para relatar em tempo real e em primeira mão a tragédia humana, muitas dessas informações são recebidas e disseminadas via WhatsApp, desprovidas de fonte, sem possibilidade de verificarmos sua legitimidade, muitas vezes fruto de opiniões engajadas disfarçadas de fatos. Ao imenso desafio de cobrir uma guerra, ainda soma-se o desafio de combater a desinformação em massa, possibilitada por aplicativos de mensagem instantânea. Diante desse cenário, como saber no que acreditar? Madeleine. Johan. Well, I think, first of all, we have to consider the fact that the online world is young. This is a brave new world that we have just entered. And it'll take some time for us to learn to understand how to deal with it. This is just as monumental for mankind as
the sudden surplus of food that came with modern agricultural technologies. And then we had a couple of 100,000 of years when we had too little food. And we then took anything that looked like fat and sugar and put it in us because we didn't know when it would be there the next time. And the transition was difficult to a world where we had fat and sugar everywhere. And suddenly we had to learn about diet, we had to learn about exercise, we had to learn about self-restraint. And now we are doing the same thing with information. We used to live in a world where we had to grab any piece of information that we could find instantly because our lives could depend on it. Suddenly, we're in a world with a surplus of information. It's everywhere, and we still have the same minds, and we're picking up every bit and piece that strengthens our worldview or gives us a sense that we're ahead of others when it comes to information. And that's in the same way that we had to learn about diets when it came to food, we now have to do the same thing with information. We have to learn about self-restraint, we have to learn about mental exercise, we have to learn about our own biases and how we can then learn to be critical against different sources, learn how to separate facts from fiction and to separate facts from views and opinions. And that will take some time, and we have to start doing that with our kids. We have to start doing that in schools, and we have to have a major push to learn how to deal with this, just as we did with food. But I'd like to add one important view. I love social media. I love the online world because I'm part of so many forums that deal with things that really gives me new information, where we are in associations, where we help one another to approach more information, more truth about the world, but they're rarely related to politics. It's about science, it's about music, it's about cats, it's about books and literature and the history of ideas and cultures and civilizations. In all those forums, in most of them, I find a very hopeful tendency to share ideas and often opposing ideas and to learn more from one another constantly all the time. And it's useful to most of us. And it's rarely the case that there's a death threat against someone who has another opinion on Dostoevsky or about Cornish Rex cats or anything like that. We who are in this forum are a little bit depressed about social media and Twitter because we are obsessed with politics. And politics brings the worst in us out there into the open because it triggers all our tribal instincts. We think that it's a zero-sum game. So the others are out there to get us and to destroy our lifestyle and to take our resources and all those things. If we're focused and obsessed with politics, we tend to be depressed because that's where our tribal selves shines through the most. And I think we have a lot to learn from forums on cats, science and literature. Posso comentar rapidinho a fala do Johan? Permite? Eu considero que o que ele chamou de obsessão com a política nas redes sociais é uma espécie de epifenômeno. O registro obsessivo com a política só acontece porque a politização de tudo é a forma que o debate público brasileiro tomou nos últimos anos, a partir de 2013, sem dúvida. Mas tem características constitutivas das redes sociais que levam a um comportamento que valeria a pena identificar aqui. Duas características fundamentais. Uma é a progressiva fragmentação da nossa percepção. Essa fragmentação da nossa percepção, ela tem uma história e ela chega ao apogeu
nas redes sociais, tal como a gente as conhece hoje. Tentem pensar, por exemplo, no que era o sistema perceptivo humano no século XIX. Qual é a forma cognitiva por excelência do século XIX? A leitura. Né? Qual é a forma literária que isso engendrou? O romance realista, por exemplo. O que era um romance realista, gente? Era um catatal de 500, 600, 700 páginas, com letras pequenas. Pensem que tipo de relação cognitiva, perceptiva que isso exige. Isso exige foco, exige concentração, exige duração, no sentido bergsoniano, né? Exige capacidade de lidar com signos de baixa emissão sensorial. Tá? Uma letra, é alguma coisa em que a gente tem que ativamente decodificar. Vamos pensar no que aconteceu de lá para cá. A invenção do cinema, a imagem, a montagem, o choque, como descreveu Walter Benjamin, analisando o cinema, né, nos seus primórdios, a invenção do rádio, a invenção da televisão, tudo isso ao mesmo tempo, a experiência de você poder, por exemplo, estar numa praia, ouvindo o rádio, lendo uma revista, tomando um sorvete, a quantidade de estímulos sensoriais simultâneos, né? E, ao mesmo tempo, um processo de vício, em que cada vez mais os signos vão se tornando mais histriônicos, né? Então, pensem o arco que nos levou, enquanto espécie humana, de uma letrinha num romance de Balzac para a propaganda do Ricardo Eletro. Bum! Choque luminoso. Tudo isso para dizer que um dos processos que estão acontecendo e que tem o seu apogeu, por enquanto, nas redes sociais, tal como a gente as conhece, é um processo de fragmentação da nossa percepção e de perda progressiva da nossa capacidade de concentração. Isso tem efeito político, relacionado ao que a gente veio discutindo. A perda de capacidade de ler textos maiores, de se aprofundar, de se contentar, por exemplo, com pequenos tweets ou com manchetes, que são, por sua vez, fragmentos de representação de fatos que não informam coisa alguma, só satisfazem a nossa compulsão por ocupação e o nosso vício em estimulação sensorial. E o outro elemento, desculpa, Sabina, rapidamente, a filosofia tratou de um tema muito importante que, na tradição hegeliana, pós-hegeliana, é chamada de luta por reconhecimento. Basicamente, o que o Hegel vai dizer é que tem uma dinâmica que é muito constitutiva em nós, e que também a gente tocou aqui muito bastante, que é o esforço que nós temos para nos tornarmos reconhecidos, né? A nossa certeza objetiva de que somos um eu, ela vem do outro. Nós precisamos do outro para nos devolvermos uma autoimagem que nos diga quem somos. Isso é constitutivo da experiência humana. As redes sociais levaram essa dimensão a um paroxismo absoluto. Assim, as pessoas, e quando eu digo as pessoas, somos nós todos, né? Ninguém está completamente imune a isso, estão viciadas em reconhecimento. Aquilo que se dava em instâncias específicas da experiência humana passou a orientar o comportamento cotidiano das pessoas. Então, você abre uma rede social e você tem uma compulsão por ser reconhecido. E aí eu reencontro a fala do Johann. O que acontece? O modo como se pode ser reconhecido hoje é a política. Então, isso leva a uma obsessão pelo reconhecimento por meio da política. Isso, articulado à lógica de grupo, articulado à perda de concentração e à perda de fragmentação, dá no estado deplorável do debate público em que a gente se encontra hoje. Então, os desafios para aprendermos a nos relacionarmos melhor com as redes sociais são enormes, né?
Pegando carona no que você está dizendo, eu dou aula no Master em Governança e hoje a gente diz que o mundo vive a economia da atenção, que é exatamente isso que você está falando. O que é o bem mais escasso? É a concentração humana. Então, quem consegue atrair mais atenção, ele pode ter mais poder efetivo e pode ter mais poder econômico. Vide essas histórias horrorosas que têm tomado conta do noticiário, que a pessoa vira celebridade depois. Aquela história do mendigo, por exemplo. Gente, assim, aquilo assim, é o cúmulo da economia da atenção. Aquilo é só capaz de atrair atenção. E quando você atrai atenção chocando, que é o caso da rede social, não sei se vocês sabem, um post de treta é distribuído numa razão em que ele viraliza com 75% mais facilidade do que qualquer outro post, inclusive gente pelada. Para vocês verem que é uma coisa que não é o natural da curiosidade humana. Ele vai te instigando. Então, a gente tem de saber isso. Nós estamos na era da economia da atenção. Atenção é poder. E todos nós temos aqui dentro todas essas características que não são ruins. Isso eu achei o fim da civilização ocidental, Madalena. As pessoas preferem treta do que gente pelada. Então, quando eu li isso, como é que pode? Não, eu li esse estudo, eu falei, gente, acho que esse povo que faz inseminação artificial é que paga isso. Só deve ser, gente, porque pelo amor de Deus. Não pode dar certo. É verdade, não pode dar certo um negócio assim, gente. E assim, essa coisa da rede pegar a gente pelo nosso pior, a gente tem de saber com o que a gente está lidando. Tem esse efeito colateral, mas é um sistema que dá para você possibilidades de realização humana, de realização de sonhos, de conhecimento que a gente nunca imaginou. Imagina, 15 anos atrás o Johan ia estar aqui. Não ia. É isso que trouxe essa possibilidade para a gente. Então, assim, temos que aprender a usar e talvez seja a hora de conhecer mais sobre o ser humano. É o primeiro momento da humanidade em que a gente definitivamente vai ter de perder vergonha de ser quem a gente realmente é, porque não tem mais como representar que a gente é o que queria ser, né? Johan, você diz que a história é cíclica, devido à própria característica da natureza humana. Na sua opinião, o nosso próximo ciclo será de mais diálogo e convergência ou não? I wish I knew, or perhaps I don't wish I knew, because sometimes we want surprises. What I've learned is that we have those two opposing forces, this openness to learning to other human beings and to exchange ideas, favors, goods and services with them whenever we think there's a positive sum game. But whenever we feel threatened, we tend to return to this kind of insular moment when we shut our minds and our borders to everybody else. And what happens next depends both on whether we feel that there are those opportunities or those risks. What I have learned from history is that even the best ideas, even ideas that I consider correct or at least relatively correct, can turn into a new orthodoxy that destroys this openness. One of the things that has shocked me when I've studied history is that even the ideas of Aristotle, whom I consider the greatest philosopher of all time, could be turned into orthodoxy and become a way of imposing a certain point of view on everybody else, and then destroy the dissenters and abolish all the disagreements. You know, in the 13th century, Aristotle was still considered blasphemy at the University of Oxford because he was this pagan, and it was difficult to fit his worldview into the ideas of Christianity. But just a century later, the same university had a rule that bachelors and masters of arts who do not follow his philosophy were to be fined 5 shillings for every point of divergence from Aristotle's conclusions. And that's what I think
about the future, no matter how correct we might think that we are. The moment that we begin to fine people 5 shillings for every point of deviation they are from our point of view, from the correct point of view, and we begin to cancel them, then we're in a dangerous moment of time. So, and that might happen no matter how enlightened we think we are. Olha, tem uma coisa que ele falou que eu acho importantíssima, e que eu estava falando disso, né, de valores, de princípios. Eu fui atacada por muitas milícias digitais. E eu tenho muito orgulho de hoje ter relações de amizade verdadeiras com pessoas que fizeram isso comigo. E que eu sei que fizeram isso, que elas sabem que eu sei, e que nós conseguimos nos conectar depois. Eu não sabia em que estado emocional aquela pessoa estava, não era comigo o problema, eu nem conhecia. Eu era um escape para o problema dela. E a gente precisa ser capaz de acreditar na misericórdia e na redenção humana. Da mesma forma que eu estendi a mão para essas pessoas, outras pessoas me estenderam a mão, quando eu fui da mesma forma. E isso a gente precisa exercitar. Todo mundo erra, todo mundo faz bobagem, a gente precisa acreditar na redenção, na mudança, e ter o coração aberto para acolher as pessoas, inclusive nas diferenças, quando elas se arrependem de ter feito outra coisa, uma coisa que nos causou um prejuízo real. Isso assim, de coração aberto. Não é, eu vou acolher, mas depois ele vai fazer não sei o que, dane-se. Acolha. Porque sem isso, não sou eu que estou perdendo, é todo o tecido social que perde. A gente precisa criar uma consciência de que em tempos de incerteza, nunca a gente ter a fé na redenção humana foi tão importante. A generosidade, hoje em dia, acho que é um dos valores mais importantes que a gente pode cultivar e passar para as crianças e para as novas gerações. Devido ao adiantado da hora, a gente vai se encaminhar, então, infelizmente, para a última pergunta desse painel. E o tema do Fórum da Liberdade, ele está inteiramente relacionado com tolerância e liberdade de expressão. E a pluralidade de redes incentiva a liberdade de expressão, o que é majoritariamente visto como positivo. Por outro lado, todo mundo pode dizer o que quer, inclusive disseminando notícias falsas, que são as chamadas fake news, o que acaba sendo, de certa forma, um cerceamento da liberdade de expressão. Porque ter liberdade de expressão não significa poder sair mentindo por aí. Na avaliação de vocês, qual a relação da liberdade de expressão com as fake news? Fake news não é notícia falsa. Você não precisa de falsidade para fazer fake news. Eu não sei de onde tiraram isso. Isso tem definição. Tem, aliás, um livro da Routledge, que custa R$1.000, chama The Psychology of Fake News, está de graça no Kindle brasileiro, pode baixar. Ele conta vários experimentos. O que é fake news ou desinformação? Você pode usar informação verdadeira. Vamos dizer que alguém está fazendo a sua caveira para o seu chefe. Você faz 100 coisas boas, a pessoa pega aquela única ruim e vai lá e coloca. Aquela única ruim e vai lá e coloca. Então, o todo que ele vai ter da situação é que você só faz coisa ruim. Então, assim, existe essa manipulação. E o como regrar isso numa era em que a distribuição do conteúdo é determinada por algoritmos das redes, que são segredo industrial, isso a gente ainda não sabe. Agora, falar que a liberdade é não sei o que, a pessoa vai mentir, a pessoa vai... Se a gente conseguisse controlar quem mente na história da humanidade, todo mundo aqui mente, eu minto. Se a pessoa falar, eu nunca menti, ela está mentindo. Então, a questão da obsessão pelo controle, acho que também é um problema. Nós temos de admitir que nós estamos diante de uma coisa que a gente nem sequer entende ainda direito. Se a gente nem entende, vai controlar como? A gente não controla marido, gente. Vocês acham que vocês vão controlar a internet? Não, de verdade, marido, que a gente sabe mesmo onde está. Fala assim, onde está seu marido? É morto. Às vezes nem. Mas, enfim, essa obsessão pelo controle, que é uma coisa que a gente gosta porque nos envaidece, né? Nossa, eu estou fazendo isso aqui, eu dei conta de tal coisa. A gente se sente bem, mas isso não existe, a gente não controla o mundo.
A gente é parte e tem que aprender a viver com isso. Então, essa coisa do regramento da liberdade de expressão, eu vejo todas as regras como assim, inocentes, e às vezes elas saem um tiro pela culatra se elas não levarem em conta o todo da questão. Eu considero que esse tema da liberdade de expressão é muito complexo. Isso renderia, como já rendeu aqui, mesas específicas sobre isso, né? A única coisa que eu acho que todos concordamos aqui é que não pode mais serem aceitáveis determinadas práticas que vêm caracterizando o debate público no Brasil, e não só no Brasil, como o que se chama de cultura do cancelamento, por exemplo. Eu concordo muito com uma coisa que a Madeleine falou a certa altura, de que a situação atual é tal que permite que pessoas tomadas de paixões negativas, de maus afetos, de ressentimento, de inveja, de vingança, se utilizem de um discurso social hegemônico para legitimar ações que são ações perversas, né? Então, determinados comportamentos não podem ser mais aceitos, e eu queria agradecer a iniciativa do evento, porque ele justamente realiza o que se propõe, né? Aqui nós estamos no que deveria ser um safe space. O safe space, tal como ele é pensado nessa tradição, vou chamar progressista, recente, ele vai contra os interesses do debate público, porque ele evita o dissenso, né? Ele infantiliza as pessoas. Safe space, na verdade, é um espaço em que as pessoas podem discordar sem serem moralizadas. Isso está tão difícil hoje que, assim, eu tenho um grupo de futebol e eu percebi que eu estou brigando muito no grupo de futebol. Eu perguntei, por que eu estou fazendo isso? É porque no grupo de futebol eu me sinto muito à vontade para brigar sem ser chamado de racista ou de qualquer coisa que te moralize, né? Então, acho que eu vou lançar um livro agora, Madeleine, cujo subtítulo é Por uma Reconstrução do Debate Público no Brasil. Então, acho que há uma série de práticas que nós temos que afirmar nesse momento, e tantas outras que temos que recusar categoricamente, entre elas essa prática de cancelamento e essa hipocrisia de deixar de identificar a perversidade lá onde ela existe. As paixões tristes, os afetos de inveja, de ressentimento, devem ser detectados. E não há superioridade moral e causa social que apague a verdadeira natureza desse tipo de coisa. Então, acho que isso aqui é um consenso entre nós, né? Então, gostaria de agradecer. Acho que faltou a última palavra do Johan. Johan, gostaria de falar? Yes, just one brief thing. I think many important things have already been said, but I would just add from my perspective, yes, with freedom of speech, we have more speech, and then we'll also have more lies and rumors and stupidity, but it doesn't mean that the share of speech that is false and fake increases, because we've always had fake news. We've always had propaganda. It's just that we had it from the top, from the elites, from the despots and politicians and the established media in different ways. What freedom of speech means is that, yes, we also allow more people to spread lies and fake news, but also more people to combat stupidity, lies, and propaganda. It means that more eyes are looking at the world and more mouths are free to voice their opinion about what they are seeing from their perspective. And that might mean that we have this anxiety about whether will we all, at any point in time, ever find out what's really true? Well, perhaps not, but welcome to the human condition, my friend. That has always been the case. It's just that we've
traditionally been taught to accept the worldview of particular elites. Now we've learned to disagree and to challenge them as well. I think, and this is my conclusion from everything that I've heard, that the arc of speech, of human speech and opinion is long, but it bends towards reality for the simple fact that those who do not learn from facts, they can't command nature. You have to obey nature to command nature. You have to understand what happens in the world to be able to influence the world. This is the reason why Putin is failing right now, because he doesn't accept what's real out there. He tried to create a fake propaganda bubble for himself, and he fell for it, and therefore he is being destroyed right now, I think. Because, as Philip K. Dick, the author, once put it, reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away. Thank you. Bom, Sabrina, eu queria só aproveitar e agradecer muito a vocês por esse convite. Foi muito legal ter esse debate em que a gente pode discutir as coisas com mais profundidade e pensar bastante, né, na questão da condição humana. E assim, gente, nós estamos aí presenciando a história, né? Todo mundo quer ter esse privilégio. A gente vive o privilégio de presenciar essa mudança tão grande, mas toda mudança é incômoda. Sejam generosos com vocês mesmos. É mais uma fase que a humanidade está passando e a gente vai encontrar uma saída. É isso. Muito obrigada, viu, a todo mundo.